1988, treino do Palmeiras. De repente, chega uma garota com cabelo até a cintura. Todo mundo fica chocado, porque nós, jornalistas esportivos, éramos super machistas. O que uma menina está fazendo aqui? Estava acompanhando, acho que o Gurian, se eu não me engano. E, de repente, todos esses anos depois, ela vira uma grande estrela do jornalismo brasileiro, com todo o mérito. Escapando do machismo ou não? Mariana. Tudo bem, Mariana Godoy? Oi, Cosme, tudo bom? Olha, não sei se era o Gurian, ou se era o Osvaldo, ou se era o Calil. Não, era o Gurian, porque você chamou a atenção, assim, com aquele cabelão, todo mundo parou. Quem é? Modelo? Quem é? Não. E aí... Eu nem tinha ideia de que eu chamava atenção, sabia? Chamava muita atenção. Eu nem tinha essa ideia. Mas eu vou dar uma foto para você de quando eu tinha esse cabelo comprido e você pode ilustrar. Sim, com certeza, lógico. E as pessoas vão entender do que é que o Cosme está falando. Eu era muito bonitinha mesmo. Sim. Agora eu quero falar do lado feio. Como é que é para uma menina bonita entrar num mundo nosso que era muito machista? Eu acho que todo mundo que me recebeu na área do jornalismo esportivo sempre me tratou como filha, irmã mais nova. Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio mais forte dos colegas. Mas nem rejeição? Assim, porque no JT, eu te falo, Você acha que eu percebi? Pode ser que você não percebesse, mas no JT a gente não aceitava nenhuma mulher trabalhando no futebol. Ficamos décadas nisso. Eu trabalhei com algumas mulheres muito boas no esporte. Por exemplo, a Isabel Tanese, você conheceu? Sim, lógico. Ela era boa, não era? Sim, a Bel, amigaça. A Regiane Ritter. Sim, nossa. Também era, né? Só que todas as mulheres que eram boas no esporte, elas eram meio machonas. Elas tinham que criar aquela persona para se impor. De um jeito mais assertivo, digamos assim. Eu sempre fui muito delicada, sempre fui muito boazinha e eu sempre fui... Eu nunca tive vergonha e nunca tive problema nenhum em trabalhar ou em ter acesso às pessoas. E eu acho que a minha ingenuidade acabou me protegendo. O fato de ser muito nova também. Isso é verdade. Eu fiquei no esporte de 88, fiz 89, 90, fiz até a Olimpíada de 92 no SBT. Então, eu fiquei alguns 4, 5 anos iniciais da carreira no esporte. E como eu entendia, gostava, eu fazia bem feito. E quando não tinha o que fazer, ainda assim eu fazia alguma coisa. Uma vez eu fui para um treino do São Paulo, cheguei super atrasada, não tinha mais ninguém, o treino era em outra cidade, um hotel numa cidade distante, não tinha mais ninguém, eu só vi o Pelé sozinho no campo. Eu fiz a matéria mostrando exatamente isso, eu mostrava o salão de jogos, eu mostrava a quadra, mostrava o campo de futebol, a sala de fisioterapia, de musculação, ninguém aqui, ninguém aqui. Eu ia falando, não tem ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém ali. Opa, olha lá o Tele Santana, vamos conversar com ele. Cadê os jogadores? Estão descansando, amanhã tem jogo. Eu cheguei atrasada, eu não podia falar com ninguém porque eles já não estavam mais disponíveis para a imprensa. Mas sai um VT, eu nunca derrubei uma reportagem. Nunca voltei de mãos vazias, sempre fiz alguma coisa. Não, eu lembro bem, você sempre foi muito criativa, mas essa transição da entrada das mulheres no futebol, você não percebeu, você não pegou? Como é que, até para mudar o perfil assim de Regiane Ritter, de Bel? O que eu acho é o seguinte, as mulheres começaram a trabalhar mais no futebol quando mais mulheres começaram a assistir, gostar e se declarar fãs do futebol. O futebol... Se era uma coisa só de homens antes, é porque mais homens se declaravam fãs ou torciam ou iam ao estádio. Eu acho que é tudo meio proporcional, mas mais mulheres entraram e foram fazendo um bom trabalho, só que ainda falta tanto. Sim, mas na época você não percebia? Entrava tinha Marisa da Gazeta, você pegou a Marisa? Peguei a Marisa. Tinha Elô como produtora. Elô Campanholo. Então, Elô Campanholo era a melhor produtora. Continua, a Marisa era uma super repórter. E eu nunca avaliei o trabalho das pessoas como o homem ou a mulher. O que eu acho é que os homens acabam sendo mais protegidos. Aí, às vezes,
Você nem tem um cara que seja tão bom naquilo que ele faz, mas ele tá ali, ele continua ali. A mulher não, se ela tá ali é porque ela é ótima, porque não tem espaço se ela for mais ou menos. Então, verdade. se ela tá ali é porque ela é ótima no que ela faz. Então, só isso que eu reparava. Mas você foi parar... Que tinha um clube do Bolinha. Então, mas você foi parar no esporte por conta do seu joelho e da sua estatura de 1,68 m, que você não cresceu mais. Fala do basquete. Eu jogava basquete na escola, eu sempre fiz todos os esportes. E eu estudei numa escola estadual que era modelo, ela era uma escola experimental. Ela era uma mistura de escola municipal e escola estadual, tinha desde pré-primário até jardim da infância, pré-primário até o colegial. Era um instituto de educação em Jundiaí. Lá, eles tinham um equipamento esportivo igual ao do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera, igual ao do Bolão, até melhor em alguns pontos. Quadra coberta, quadra externa, todo o circuito de atletismo, a caixa de areia para fazer salto em distância. Então, a gente aprendia todos os esportes na escola e aprendia as regras, aprendia a fazer, aprendia o esporte, era uma aula, fazia parte do currículo. Era diferente, o colégio estadual era diferente. Era completamente diferente, era muito bom. E a professora, percebendo que eu tinha jeito, botou o nosso time para participar do campeonato municipal, interescolar. Nesse campeonato, o pessoal do Divino me viu jogando. Time da Paula e a Nádia. Que a Nádia ainda menor do que eu. E a gente foi convidada para jogar no Divino. A Nádia, acho que depois de um treino ou dois, não quis. Eu quis, continuei, ganhei bolsa de estudos no Divino para fazer o colegial e joguei pelo Divino Salvador. E aí era o máximo, gente, era o máximo. Você era armadora, 1,68 m? Não, eu comecei como pivô, porque eu tinha 13 anos. 13 anos, 1,68 m é alta. Sim, é verdade. Aí, 14 anos, 1,68 m, 15 anos, 1,68 m. Não, aí já não. 16 anos, 1,68 m, banco. Mas eu entrava, alguns minutos, todos os jogos eu entrava. Eu joguei em todas as posições, menos armadora. É mesmo? Eu acho que eu não era tão... Eu tinha um bom arremesso, eu era muito boa na marcação. Eu dominava muito bem os fundamentos, eu treinava muito, eu era muito aplicada, eu era, sabe a boazinha? Precisa fazer 200 vezes isso. Eu fazia 400. Então, a bola está subindo, você vai disputar com a Janete, conta. O que aconteceu? Então, num desses jogos, o Divino foi campeão mini-mirim, que foi o meu primeiro campeonato. Que legal. E numa dessas competições interestaduais aí já, né... eu era federada, queria tanto a minha carteirinha da federação. Não tem mais? Tem? Eu acho que eles têm, devem ter guardado ali, não sei. Borracha era o técnico, é tão bacana isso. Depois você vê as pessoas que fizeram parte de uma etapa da sua vida. A Janete foi para a NBA. Sim, super jogadora. As meninas Paula, que vieram depois de mim. A Paula e a Branca já estavam na saído. Unimep em Piracicaba. Mas as meninas que vieram depois de mim, a Cíntia, foi para a seleção. Eu fazia a Silvia ficar pegando bola. Olha eu isso. arremessava a Cíntia pegando bola. Então, isso é tão bacana. Então, mas conta da Janete, a disputa da Janete. Uma disputa de bola. Mariana, teimosa, marrenta, como dizem os cariocas, né? Peguei a bola, eu não soltava. Se eu pegar, segura no meu braço. Isso aqui é judô. Eu não solto. É muito forte. Eu tenho esse músculo aqui muito forte. Eu não soltava a bola. Eu não soltei, a Janete puxou. No que ela puxou, o joelho ficou e eu fui. Mas na hora, o meu joelho ficou desse tamanho. Eu rompi tudo, menisco, cruzado anterior, posterior, assim, tudo, lateral. Arrebentou meu joelho. E ele já era um joelho meio, mais ou menos, porque eu tenho a perna bem curvada para trás, então já por uma questão de postura, eu tenho muita elasticidade. E sem fazer fortalecimento, vai romper. Rompeu. E eu me lembro que eu já fazia infiltração para jogar, eu já costumava fazer punção de vez em quando, loucura, e infiltração. Olha as coisas que a gente fazia nos anos 80. É um crime. E aí, o médico, doutor, olha, em que hospital eu fui? No Hospital Matarazzo, ali perto da Avenida Paulista, onde hoje é um hotel, Rosewood. O médico era da seleção de basquete
Esqueci o nome dele agora. Mas era amigo do Osmar de Oliveira já, o Osmar conhecia. Como eu morava em Jundiaí, tinha uma equipe, uma parte da equipe de basquete muito forte em Jundiaí. Tinha o Marcel e o irmão do Marcel, o Amauri. Amauri, sim. Aí o Marcel, o Amauri e o Israel. Sim. Fomos Marcel, Mauri, Israel e eu no médico. Uau. Aí eu chorava, e o Israel, não fica assim, e eu chorava, porque o médico disse, você não vai mais voltar a jogar basquete. Você Ele tentou? falava, olha essa gaveta, que linda. Eu, ai, que bom, pelo menos uma coisa boa. A gaveta linda era uma distância enorme, que a parte de baixo da minha perna ia em relação à parte de cima. A gaveta não era para abrir, era para ficar fechada. Tentou voltar? Não, nunca tentei. Ele falou, não dá. E não dava. Eu fiquei sem andar um tempão. Eu fiquei 8 meses perdendo massa muscular, 8 meses fazendo fisioterapia chata. Nunca mais eu pisei numa quadra de basquete. Porque era muita saudade, era muita, não sei, frustração, não, muita tristeza mesmo. Eu amava. E aí, pro jornalismo, foi o teste vocacional ou você já sabia que você queria? Aí, na faculdade, eu escolhi jornalismo porque eu gostava de absolutamente tudo. Eu sempre fui muito interessada por tudo. Tudo que eu estiver vendo, eu vou querer saber mais. Seja na área de medicina, científica ou esportiva, eu sempre quero saber mais. Não tem nada que eu não faça uma pergunta. Sou xereta. E aí, eu escolhi o jornalismo por isso, porque eu poderia falar sobre qualquer coisa e aprender muito sobre várias coisas. Aí eu entrei na Casper, na USP e na FAAP, que foram as 3 que eu prestei. Não, e assim, é uma heresia. Você falar que não gostou do CPUSP, a gente tinha festas maravilhosas lá. Era disso que eu não gostava. Que é isso? Não, deixa de boa ser moça católica do olha. interior, que bagunça Então aquilo. conta aí. Achei aquilo um horror. Eu tinha 16 anos, gente. Eu não tinha... eu tinha beijado na boca. As festas da USP eram todo sensacionais. mundo fumando maconha. Achava Que aquilo um isso? horror. Eu não. Horror. Eu entrei naquele dormitório da USP. Sim. O que era aquilo? Ué, Era um uma cortiço, eu república. fiquei... Mas eu tinha vindo, olha só, de uma escola estadual bacana. Minha casa era muito simples, a gente não era rico nem nada, mas você sai da sua casa e vai para um lugar que tá todo mundo... Não, cortiço. Aquilo para mim me deu um susto. Tá. Que eu pensei, uau, eu não tenho maturidade para frequentar a universidade. Você tinha 17 anos, né? Eu tinha maturidade para quê? Para continuar numa escola. Eu gostava ainda do professor me dar a nota 10 e escrever parabéns na minha prova. Com estrelinha O que eu vou tudo. fazer na universidade? Universidade é coisa de gente mais madura, gente mais adulta, gente com mais preparo, gente que já fez mais do que beijar na boca. Tá. Era muito criança, Costa. Muito criança. E aí você decidiu tirar esse ano sabático? Não, aí eu fui para Casper. Que a Casper, pelo menos, era toda quadradinha. Era lá um prédio da Gazeta, tinha o jornal Gazeta Esportiva, tinha a Rádio Gazeta. Eu vivia lá na discoteca olhando todos aqueles LPs que eles tinham, milhares. Era uma coisa mais parecida com o ambiente da escola, do colégio onde eu estudei. Não é que não tivesse gente fumando maconha ou mais do que beijando na boca, mas era mais certinho. Preservado, mais certinho. E aí você resolveu tirar um ano sabático quando e por quê? No 2º ano da faculdade, porque a vida adulta chegou e eu falei, meu Deus, que coisa difícil que é crescer, não estou dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu ainda morava em Jundiaí, eu pegava um ônibus, Cometa, saía de manhã, ia para a faculdade, fazia faculdade de manhã, aí ia trabalhar, eu trabalhava no Canal Mais, o HF 29, que ficava na Rebouças, saía da Rebouças, voltava para casa em Jundiaí, e aí dormia, acordava de manhã, estava pesado, e aí comecei a namorar. Tá. E aí, namorar era uma coisa estranha, um cara mandando em mim, difícil de administrar. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que é agora. Que eu tô sozinha no mundo,
como E esse uma ano maneira sabático de você dizer, passou né? onde? Aqui em São Paulo ou viajou? Em São Paulo, não, em São Paulo. Eu fiquei só trabalhando durante um ano, fiquei morando com uma amiga, fiquei só trabalhando e pensando, isso sim, isso não, Sim. isso sim, isso não, isso sim, isso não, gostei, não quero, vou ver o que que é isso aqui, mas não quero. Fui me atualizar Entendi. em relação às coisas que Sim. aconteciam. Viver. Como é que foi que você foi parar na Gazeta, Avalone? Avalone, vamos lá. Sortear decodificador. Eu estava, então, trabalhando no Canal Mais o HF29, Sim. porque eu vi um anúncio no jornal, precisamos de recepcionista bilíngue. Eu faço inglês desde os 6, 7 anos de idade, beleza, bilíngue sou eu mesma. Recepcionista bilíngue, não sabia nem para que era, mas estava escrito canal de televisão. Eu fui lá, era o André Dreyfus, que estava trazendo para o Brasil a TV a cabo, o que no futuro viria a ser a TVA. Na época, os sócios do Dreyfus eram o Matias Maclini, Uau, da Sharp. sim, do prêmio, lógico. Né? E aí os meninos Maclini iam lá de vez em quando, Paulinho, Maurício, Paulinho, um querido, e eu, aqueles 18 anos, o cabelão que você falou. E você achando que você ia ser a nova Paula Saldanha. Então, isso. Ali eu era recepcionista, era assim, TV a cabo, eu fazia o manualzinho de programação, eu mandava para os jornais. Uau. Era isso que eu tinha ido no Estadão, no Jornal da Tarde. Eu ia nos jornais, nas redações, pedir para eles colocarem, junto com a programação da TV aberta, a programação do Canal Mais também. Aí eles, mas é aberto? É aberto, tá no UHF29. Mas eu consegui emplacar algumas matérias, assim. A gente tinha na época, acho que era RAI, ESPN, um canal de golfe. Um dia eu tirei do ar o campeonato de golfe e pus Monster Truck, porque eu achava aquele negócio de golfe muito chato, liguei no satélite, pedi pra trocar. Aí liga o presidente da empresa. Quem tirou o golfe do ar? Eu achei chato. Que coisa Tá passando o Monster Truck, que é muito mais legal. Ele, eu quero assistir o golfe. Eu, nossa, que coisa mais chata. Meu Deus. Tinha 5 assinantes. Como era amador. Ele era um dos 5, né? E aí a Gazeta? Aí, quando a gente começou a trabalhar mais pesado na parte de divulgação do Canal Mais, do início da TV a cabo aqui no Brasil, a gente ia na TV Gazeta para fazer o sorteio do decodificador. E um dia eu fui fazer um sorteio do decodificador num programa de sábado. Sábado Esporte. Tinha, exatamente. Né? Tinha. Com a Vânia. Sim, a Vânia Westphal. Loira, bonita, cabelão. Aí o Avalone me viu ali. E eu não tenho problema nenhum em falar do decodificador. O sinal vem pelo satélite, não sei o quê, chega na sua casa, ele precisa ser decodificado, porque ele está embaralhado, que é para todo mundo, não é para outras pessoas não roubarem. Aí fiz o sorteio do decodificador e o Avalone falou, nossa, essa menina fala bem, né? Vamos convidar para ela atender o telefone dos nossos telespectadores. Aí, eu e Débora Menezes. Nossa Senhora. E a Vilma, que era do departamento comercial do Canal Mais. Eu, a Débora e a Vilma atendendo o telefone. Que louco. Não, a Ilô Campagnolo, acho que tem esse vídeo ou um trechinho dessa cena, eu vou pedir para ela. Que é a coisa mais engraçada, a gente tô super séria, assim, alô, pois não? Para atender telefone durante o programa. Não sei o que a gente fazia, se a gente sorteava alguma coisa. E aí, depois, como Aí comecei a trabalhar no Mesa Redonda Futebol Debate, que era muito bacana. Era o Avalone e alguns convidados, então conheci o Orlando Duarte, conheci o Noriega, conheci o Márcio Bernardes, o Flávio Prado, o Chico Lang, tinha um monte de gente. Mas você fazia lá. O quê no programa? O que eu fazia? Bom, o que eu fazia? Eu fazia bagunça. Eu era produtora, eu fazia bagunça. Eu ia para a rua com as equipes, fazer uma sonora com algum jogador, ou ia fazer uma reportagem. Eu fiz a matéria do Márcio, casado com a Alessandra. O Márcio, zagueiro do Corinthians, o número 5 do Corinthians, volante do Corinthians. Sim. É
casado com a Alessandra. Abri a geladeira da casa deles. Nossa, quanta bagunça que eu fiz. Mas era muito legal, porque quem editava as matérias? O Beto Duarte, filho do Orlando. Sim. Conhecia todo mundo, era um ambiente tão gostoso. Mas você naturalmente já foi... Você foi descobrindo que aquele era seu mundo? Sem perceber? Ou, tipo, instintivamente? Olha, meu mundo é o mundo inteiro e é um parque de diversões. Não, eu acho que a gente está aqui para se divertir. Não, mas a TV em si, que eu digo. A TV... Porque você se dá super bem com as câmeras, eu parece que você nasceu... É que eu não tenho medo. E eu não tenho medo não é das câmeras, eu não tenho medo de nada. Estar vivo é um privilégio, é uma bênção que eu agradeço todos os dias. E eu não entendo o conceito do medo. Então, mas como é que você tinha esse espaço? Como é que você foi ganhando espaço? Porque você sempre foi bem bonita. Você faz o primeiro, não sei se era pela beleza, mas também. Você faz o primeiro e é bom, você faz o segundo e é bom. E eu tinha essa capacidade de olhar para a câmera e falar para a câmera. Então, acho que não interessa tanto o rosto, o formato do rosto, a beleza. A voz era boa, a impostação da voz era boa. A energia é boa. Já chocava, mulher no futebol chocava, era diferente. Mas eu não falava de futebol. Mas então, assim, aí de repente aparece... Eu falava da meia, eu falava de tudo, falava do que eu achava. Eu oferecia o meu ponto de vista. Sim, mas de repente aparecia uma mulher, que é isso que eu estou tentando dizer, que naquela época não era comum num programa de futebol no Mesa Redonda. Uma mulher. Mas eu não aparecia na frente das câmeras. Eu ficava de bastidor ali. Como é que o filho do Osmar de Oliveira te descobriu? Deixa eu ver como ele me descobriu. Acho que eu fiz uma reportagem então, e ele aí viu. apareceu na câmera. Eu tinha um quadro. Eu fiz um quadrinho uma vez. Falei, vamos fazer um quadro. Aí ele falou assim, quadro do quê? Eu falei, não é de fofoca nem de baleia. É um quadro de esportes. Aí ele botou isso no ar. Não é fofoca nem baleia. E ele botou isso no ar e eu fiz um quadro. Eu oferecia, eu sempre tive iniciativa. Eu falava, vamos fazer isso? Ele falava, faz aí. Toda vez que me disseram, faz aí, eu fazia, ficava bom, ia para o ar e dava certo. Assim, quero fazer um boletim olímpico, faz aí. Eu fazia, no SBT, por exemplo, a gente fez um boletim olímpico de madrugada. Deu 7 pontos de audiência, depois do jornal da Lilian Vitfib. Que loucura, então. Quer dizer, pegava a audiência da Lilian Vitfib e aumentava. Foi por isso que eu acabei recebendo um convite para ir para a Globo, então, porque no SBT... Sim, mas segura. Fala como o filho do Osmar te viu. E aí? Eu estava fazendo um quadro no Mesa Redonda. Só para eu não parecer um louco. Naquele tempo, esse machismo que eu estou insistindo, você não sentiu em momento nenhum? Não é possível, juro. Olha, uma vez eu estava puxando cabo numa São Silvestre. A São Silvestre ainda era da Gazeta. Eu estava trabalhando pela Gazeta, puxando cabo. Eu queria estar onde a coisa estava acontecendo. Então, eu estava lá puxando cabo porque era o que tinha para fazer. Vou puxar cabo. Eu e meus amigos puxando cabo. Aí eles me deram uma dica, falaram, vem de roupa preta, porque o cabo vai estar no chão, é sujo, você vai ficar toda preta. Se você vier de roupa branca, vai aparecer a sujeira. Tô lá, repórter amigo seu, da Globo. Que linda, não sei o quê. Já imagino quem seja. Casado com uma amiga minha, abafo o caso. Não, meu Deus, parou. Eu tenho, assim, quase um desprezo por essas cantadas baratas. Nunca tive a menor intenção e até me ofende. Se alguém fica só nessa coisa de bonita, me ofende. Então, você me dá seu telefone? Eu falei, não posso te dar porque eu só tenho um. Era assim que eu respondi, entendeu? Eu nunca dei muita abertura. E eu era até meio agressiva. Se passasse um tiquinho, eu era agressiva. Então, teve até um senhor que era comentarista de economia no Jornal da Manchete. Aí ele falou alguma coisa da beleza, eu falei assim, eu também falo inglês, francês, sou formada na melhor faculdade e estou trabalhando desde os meus 16 anos, mas se o senhor quiser reparar só nos traços, eles são realmente muito simétricos. Ele me pediu desculpas depois. Eu era muito... Eu não gostava de ir porque não tem nada, eu não vim ao mundo para o deleite dos seus olhos, entendeu? Eu dava vontade de falar, e daí? Então, porque assim, que é até uma situação meio estranha, assim, porque, por exemplo, a Vânia
conheço bem, sofreu assédio, a Abel sofreu assédio, todas sofreram assédio. Eu falei, mas... E eu não sofri assédio do próprio Avalone. O Avalone um dia... De um beijo? Eu tô lá, menina, o Avalone não vinha muito pra cima de mim, porque tinha a Débora Menezes, que era maravilhosa, de linda. O Avalone ficava em cima da Débora, então, tá vendo? Eu não precisava ficar preocupada com isso, mas eu nem notava essas coisas. Aí, um dia, acho que me ligou o Edson Scattamacchia. Sim. E o Avalone tava viajando. E o Scattamacchia falou assim, Mariana, a gente vai fazer... a gente queria fazer um teste com você lá na Record, você topa? Eu falei, Edson, eu nem posso ir fazer o teste porque o Avalone não tá aqui, não tem como avisá-lo. Ele tá viajando e eu não iria sem avisar meu chefe. Eu era tão certa, tão correta, sempre fui, que eu achava que eu não poderia aceitar o convite para ir para outro lugar, nem para fazer teste, nem para conversar, se eu não avisasse a pessoa que tinha me contratado. Perfeito. E aí ele falou assim, nossa, tá bom. A Sandra Nemberg fez o teste e foi trabalhar com Osmar Santos na Record. Era para essa vaga. E aí quando eu contei isso pro Avalone, ele ficou tão feliz com a minha fidelidade que pegou minha boca assim para me dar um beijo. Ai. E aí? Como se um beijo fosse um prêmio. Oi? O que você fez? Eu dei um tapa, um empurrão, sei lá, e fui chorar no banheiro. Ai, Sentei no banheiro, abaixei assim, sabe? Fui chorar, fiquei arrasada, fiquei com medo. Aí era a menina, sabe? Sim. A criança. Aí chega a Jane Ritter e fala assim, você quer fazer uma denúncia? Olha. Não, Sim. né? Não quero, porque sabe por quê? Não é por nada. O Avalone nem fez isso como quem diz, ou você me beija, ou você está fora. Não foi. Foi porque ele era sem noção, ele era extremamente vaidoso, ele realmente achava que um beijo dele era um prêmio para alguém. Ele era só uma pessoa com quem eu não queria mais proximidade. Depois disso, como é que ficou? Distância. Não falei com ele durante anos. Não falei mais com o Avalone durante anos. O que eu vou falar para ele? E sei lá, eu achei aquilo muito estranho. Ele Só não te procurou nem para pedir desculpas, nada? Não, que pedir desculpas, ele nem sabia o que ele tinha feito, ele achava que estava tudo bem. Imagina, foi no momento, na empolgação, na felicidade. Aí o Luiz Felipe me chamou, falou assim, você quer fazer uma representação, uma coisa? Eu falei, não, Luiz Felipe, você sabe o que acontece aqui. Todo mundo sabe o que acontece em todo ambiente. Tem um homem babão e abusado que está dando em cima das meninas, todo mundo sabe. Todos os colegas diretores sabem. Todos os superintendentes sabem. Agora, ficar esperando que a responsabilidade pela denúncia venha de uma menina de 16 anos, 17, e não dos próprios colegas, eu acho covardia. Então, por isso que eu digo, esse clube do Bolinha se protege e eles se merecem. Eles que se protejam, fiquem na deles. Eu vou sair, eu só me afasto. Esse ambiente, quando ele existe, ele existe. Na Globo, teve um episódio que foi com o Roberto Talma, que me ligou durante um jornal hoje para dizer que queria que eu fizesse uma locução para um documentário. Eu fiquei super feliz. Eu sempre admirei a Valéria Grillo, sempre admirei a Madeleine Alves, sempre treinei a minha voz para dizer: o impala está bebendo água e o tigre está observando de longe. É a única coisa que eu não fiz ainda. Aí ele, falando do documentário, da narração, da locução, ele me pede o telefone, eu passo o telefone. Ele diz, posso passar para um amigo meu? Eu falei, não. Você não quer saber quem é? Não. Não, mas meu amigo é jogador de futebol. Eu falei, não. Não, mas você é casada? Eu falei, não. E eu não tenho que responder as suas perguntas se você não consegue entender o não. É não, é não. Perfeito. Aí ele, não, mas... Eu falei, olha, você não precisa mais nem falar comigo, nenhuma questão profissional, porque eu já estou entendendo que você só me ligou para pegar meu telefone para fazer esse meio de campo aí para um amigo seu. Eu não quero saber quem é. E não, a resposta é não. Que doideira. Então. E aí eu escrevi um e-mail, escrito... como é que era o título do meu e-mail?
importunação, alguma coisa assim. Mandei para a Marluce, para o Amaury Soares, que era o diretor de São Paulo na época, pro Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor no Rio. Mandei para todo mundo, mandei para o Boni, mandei para todo mundo. É só para avisar que não é para mexer comigo, porque eu fui muito educada desta vez e não garanto essa sanidade mental numa próxima. Porque realmente estou bem chateada. Aí a Marluce me ligou e falou assim, você quer que eu demita? Eu falei, Marluce, não. Você vai demitir ele? Você vai demitir todos os outros? Ela, que outros? Eu falei, você não sabe nem onde você trabalha. Uau. Não sabe nem onde você trabalha. Não precisa demitir ninguém, eu só não quero que venha mais para cima de mim. E é uma coisa que, com o tempo, vai passar. E passou. Passou. Eu espero. Então, Mariana, porque quem sentou aí também foi a Mila Lacombe, né? A Mila Lacombe, ela defende isso, assim, que ela diz que o ambiente para a mulher no futebol, mesmo no jornalismo esportivo, ainda é muito tóxico, é muito assédio, é muito difícil. As mulheres que estão trabalhando, estão se destacando, como você até falou, que são muito guerreiras, são muito fortes. Eu queria saber se você acha isso mesmo, você acompanha de perto, passou por isso? Faz tanto tempo que eu não vejo mais futebol, mas, por exemplo, a Regiane Ritter entrava nos... Cansei de ver jogador nos vestiários, né? Jogador... Eu não. Sim. Eu falava, eu não sou médica. Então, e eu lembro, os jogadores te deixavam... Eu sou médica, eu não vou ver jogador de toalha, a toalha vai cair, a toalha de um... Então, eles deixavam cair de propósito. Era uma sacanagem. Sabe? Sério? Que gente... Sim. Não. Entrevistei jogadores de futebol maravilhosos, super respeitosos e super inteligentes. Entrevistei pessoas fantásticas. Entrevistei atletas fantásticos. Assim como entrevistei pessoas que estão em outras funções e que são desprezíveis. São desprezíveis, perfeito. Tem desembargador desprezível, tem político desprezível, tem de tudo. Então, Mas eu peguei uma fase no futebol muito boa, hein? É mesmo? Sim. Peguei os anos 80, final dos anos 80. Você tinha acesso às pessoas... Peguei Tele Santana, técnico do São Paulo. Tele me protegia, por exemplo, da maldade dos colegas que me diziam, vai lá entrevistar o Tele. Aí eu entrava no campo sem saber, totalmente alheia à informação de que Tele Santana detestava que pisassem na grama. No gramado. Sim, nossa, cansou de brigar. Eu ia lá, aí ele olhava assim... Quem que te mandou? Via que o pessoal tinha me induzido ao erro. Eu estava numa cena dessa, Tudo bem. Eu vi. Aí ele me dava a entrevista, falava quem ia jogar, depois ele dizia, não conta pra ninguém. Fulano vai entrar no lugar de Cicrano, esse aqui tá machucado, não vai poder jogar, esse aqui não volta, mas esse volta. Eu vou começar o jogo com tal, depois eu vou pra tal. Guarda pra você. E daqui, ó, volta pra manchete. E eu ia. E aí, quando ele passava, saía da linha e os outros repórteres iam, ele falava, já dei a entrevista. Sensacional. E o que o esporte te acrescentou? Porque muita gente saiu do esporte e foi para variedades, ou foi para o jornalismo convencional. O que você acha que o esporte deu? Malícia, o quê? O que trabalhar no esporte? Quem faz jornalismo esportivo faz qualquer coisa. Por quê? Como assim? Por quê? Por quê? Dá um exemplo, por favor. Porque você tem que fazer treino e o treino tem que ser interessante. Porque você tem que fazer coisas que parece que são todos os dias iguais. E você tem que encontrar aquele elemento diferente. Estimula muito mais a criatividade, você tem uma percepção mais dinâmica das coisas. Você consegue entender a dinâmica do grupo, você consegue analisar um jogo pela estratégia, você consegue ter outra visão do que é o campo, de onde está a bola. Eu não consigo mais assistir futebol, por exemplo. Por quê? Eu não consigo assistir muito esporte, porque se ele não for muito bem jogado, eu fico cansada. Fico cansada. Eu tenho vontade... Eu fui no Morumbi outro dia assistir um jogo do São Paulo e fiquei mal, porque o cara pegava a bola e pisava em cima. Eu falava, o que ele está esperando? Cadê? Não tem mais toque? Não tem mais toque, não tem mais passe? Não tem mais jogo rápido? Como o cara pega a bola num contra-ataque, pisa em cima e ainda fica olhando para quem que eu vou lançar? Não acredito que o futebol virou isso. Aí eu parei
Parei de assistir, por que eu vou me irritar? Eu vi Cafu, eu fiz a estreia do Cafu. Que incrível. Eu cobri o São Paulo quando o Falcão jogava lá. Eu vi o Raí, novinho, começar a jogar. Eu vou ficar... Não. Tá, eu entendo. Agora, de repente você estava na TV Gazeta mostrando o decodificador, aí o filho do Osmar de Oliveira. Falou, Quem que era Osmar de Oliveira mesmo? Vamos colocar, vamos Osmar situar. de Oliveira, médico ortopedista, foi médico do Corinthians, fez jornalismo também na Casper Libero. Que Osmar narrador. de Oliveira era o doutor Osmar, trabalhava na Gazeta também, fazia ele participava do Mesa Redonda. Mesa Redonda, né? Sim. Como convidado. Sim, depois ele foi trabalhando na Bandeirantes. Depois ele trabalhou na Bandeirantes com Milton na Neves, Globo. trabalhou na Globo Sim. muito tempo. Então, o doutor Osmar de Oliveira era um locutor esportivo que vivia também essa vida, né, dentro de campo quando era médico do Corinthians. Agora fala quem era Osmar de Oliveira que só você conheceu. Que pessoa que era? Ai, o Osmar é meu padrinho no jornalismo esportivo. O Osmar era um cara que... Ele e a Beth tinham uma casa em Morungaba e eu morava em Jundiaí. Ele passava com o carro pela rodovia em Anguera. Na época não existia celular, a gente combinava um horário. Eu saía da minha casa a pé e ia até a rodovia, que eu achava que era perto. Não era tão perto. Eu ia até a rodovia, eu esperava no acostamento, o Osmar passava, me pegava e a gente ia para as transmissões esportivas. Osmar me colocou na primeira transmissão esportiva de que eu participei na vida. Ele falou, você conhece as regras do tênis? Eu, não, mas eu posso aprender. Ele, então é o seguinte, vem aqui. Cada set tem tantos games, cada game tem tantos pontos, é assim que se faz a contagem, isso aqui é backhand, isso aqui é forehand, isso aqui é uma paralela, isso aqui... Foi me contando, eu escrevi numa agenda, que eu guardo até hoje. E aí a gente foi fazer o After Sport Cup em Itu, de tênis. Um monte de tenista estrangeiro, e eu falava inglês e francês, então eles me botaram para fazer a transmissão. Era a coisa mais engraçada. Eu e Jorginho Guinle. Nossa, que loucura. Que fofo, Jorginho Guinle. Era um evento da Coque Tavares, aí estava o Sérgio Tavares, a mulher dele maravilhosa. Durante o campeonato, foi meu aniversário, era um mês de maio, eles fizeram uma festa para mim. Então, assim, o esporte me deu provas de amizade sem nenhum interesse, me deu provas da generosidade das pessoas, me deu a oportunidade de aprender com mestres e aprender por exemplo. Eu aprendi muito com a observação e a noção de quem eram o Ayrton Senna, o próprio Guga, mas antes do Guga, nesse torneio em especial com Thomas Koch. Então, tem um grande jogador de vôlei. Eu fiz um campeonato sul-americano quando eu estava na Manchete. Fiz um campeonato sul-americano de vôlei. Aí tinha um jogador que chamava atenção, era o melhor jogador da Argentina, chamado John Uriarte. Agora, essa semana, eu veio no Instagram o Sérgio Aguiar gosta muito de vôlei, às vezes eu marco algumas coisas de vôlei para ele, então o Instagram me manda notícias do vôlei. Me mandou uma notícia dizendo que o Nico Uriarte vai jogar no São José. Aí eu, será que é o filho do John? E que ele me mostrou 32 anos atrás, o filhinho dele de 2 anos. Não é lindo isso? Não, espetacular e também a prova que o tempo passa. Não é lindo isso? Lindo. Não, sensacional. É lindo. Agora eu quero fazer um salto de tempo, assim, pegar a Mariana também, que é hoje jornalista respeitadíssima, com uma opinião muito forte. O quanto você acredita que o esporte é usado no Brasil, por exemplo? Toda a Copa do Mundo coincide com eleições. Como é que você vê esse lado político do futebol? Você acha que é usado ou não é? Porque muitos, por exemplo, clubes como o Corinthians devem 2 bi, não pagaram estágios de Copa do Mundo. Se fosse qualquer empresa estaria fechada, mas como os torcedores são eleitores, são protegidos até por partidos políticos, enfim. Pelo menos essa é a minha visão. Como é que você vê isso? Bom,
Quando eu comecei a ver política e esporte misturados. Primeiro que esporte deveria ser uma política pública de desenvolvimento de uma nação. Quer dizer, o nosso país merecia que esporte fosse uma matéria obrigatória nas escolas e que a base do atletismo brasileiro fosse como era, no meu tempo, as escolas públicas. E que todos tivessem equipamentos, enfim, e os professores tivessem o reconhecimento. Mas não é assim, deveria. A democracia corintiana, com o movimento que Sócrates fez, Sócrates, Casagrande, era bem essa época que eu estava muito ligada ao esporte. Acho que Vicente Mateus era o presidente do Corinthians, será? Depois foi a mulher dele. O movimento das diretas, que tinha os Mar Santos no palanque, isso sim. Hoje, essa política pequena não me interessa. Por exemplo, mas a gente teve uma Copa do Mundo que não teve legado, não deixou legado. Coisas, mas na África do Sul também não deixou legado. Olha só. As pequenas coisas, essas mesquinharias, essas coisas de dinheiro, isso é Brasil, isso não é o esporte, isso é como é. A gente tem elefante branco em todas as áreas. A gente tem elefante branco em construção de rodovia, a gente tem elefante branco em construção de escola. Elefante branco é prédio construído e abandonado depois. A gente tem elefante branco em ponte que não liga nada a lugar nenhum. A Copa do Mundo deixou 4 estádios. Que nunca funcionou, né? Eu sou a favor de botar umas samambaias lá faz pelo menos um jardim botânico, um jardim suspenso lindo. Então, o que você quer dizer também que não é só esporte. Não é só esporte. Não é assim, usaram para ganhar. Usaram. É isso que se faz. Não só aqui, em outros lugares onde o povo não tem tanta, acho que, força, maturidade, experiência. Mas o esporte foi só mais um pretexto para. Então, nessa não é só no esporte que se rouba, por exemplo. Então, nessa cadeira também teve a Hortência, que falou exatamente isso em relação à Olimpíada aqui em 2016, que não deixou legado nenhum, só políticos lucraram e tal. Então, você que também pegou bem essa escola, essa coisa de uma escola que te formava. Hoje não tem centro esportivo nenhum numa Olimpíada. Mas mesmo o Ibirapuera aqui em São Paulo, tudo... Esse liberalismo, essa coisa que todo mundo gosta de falar, liberal no lucro, né? O prejuízo é público. Eu acho isso um absurdo. Privatizar tudo que é bom ou passar para a mão de um empresário todos os equipamentos esportivos. Mas, se ninguém se importa, ninguém se importa. Eu lamento muito algumas coisas que eu venho vendo no Brasil, mas não só na área do esporte. Por exemplo, na área de meio ambiente. Sim. Eu acho um absurdo o Brasil ter tanta plantação de eucalipto. Eu andei pela Bahia, eucalipto na Bahia, gente, por favor, que horror, no meio de um parque estadual. Eucalipto é uma árvore que só serve para dar comida para coala, a gente não tem coala aqui. Não serve para alimentar nenhum dos nossos bichinhos silvestres, não serve para alimentar nem nossos passarinhos e borboletas, não serve para nada. Só para dar dinheiro para quem planta, porque é celulose. E celulose hoje está em tudo. Estraga o solo, não alimenta nosso lençol freático, pelo contrário. Então, assim, a gente planta... Nas nossas plantações monoculturas, a gente usa veneno. A gente não está percebendo que a água é o maior bem, é o mais precioso, é o que vai faltar. Vale o lucro, a gente não se importa com isso. É o lucro. Como nação brasileira, hoje isso para mim seria das maiores lutas. Essa consciência ambiental seria para mim hoje muito mais importante o brasileiro ter essa consciência do que qualquer outro tipo de educação. Não, perfeito. Mas agora vamos voltar para um personagem aí que você falou que te ajudou. Como que o Osmar Oliveira fez, o que ele fez para a sua carreira? Osmar Oliveira me deu várias oportunidades. Ele primeiro te tirou da Gazeta? Para cobrir férias na TV Manchete. Eu cobri as férias do Baruel, na produção do Manchete Esportiva.
E aí, cobrindo férias, depois do Baruel, outra pessoa tirou férias, eu cobri essa outra pessoa também. E na Manchete eu conheci várias pessoas interessantes que eu continuo tendo algum contato até hoje, desde cinegrafistas até as equipes. E foi realmente na Manchete que eu aprendi a ser repórter. Porque eu saí com o Mariório. Mariório, como eu falava inglês, eu ia entrevistar os atletas estrangeiros. Aí o Mariório falava assim, não vai traduzir o que você falou? Vai fazer o contraplano? Mariório era bem gordinho, assim, careca, uma barbinha. Mal-humorado. E o apelido dele era Véio do Rio, que era um personagem da novela Pantanal. E aí o meu era Juma, porque eu tinha um cabelão comprido, todo encaracolado. Vou te mandar essa foto. E aí, aprendi muito com o Mariório, aprendi com o Sorrini, aprendi com o Suficite, aprendi com o Pitico, o iluminador. Mas naquela altura já sabia o que você queria da vida? Ou não? Na carreira? Eu tinha 20 anos, eu ainda estava experimentando tudo, estava achando tudo legal. Tinha um piloto para fazer do Jornal da Tarde, que era apresentado pela Leila Richard. E era para fazer o piloto com a Selene Araújo. E ninguém avisou a Selene Araújo. A Selene terminou o trabalho, foi embora. E aí ia fazer o piloto. Quem vai fazer o piloto? Quem vai fazer o piloto? Aí pega a menina do TP, era eu. Eu faço o piloto, vai, só para ler isso aqui, tá bom, vai. O Jaquito, que era o filho do Adolfo Bloch, estava assistindo no switcher. Aí uma hora ele aperta o talkback e fala... Quem é essa menina do TP que está fazendo o piloto melhor que a apresentadora? Sensacional. Tá. Então, assim, as coisas iam acontecendo. Porque eu realmente era muito boa. Na leitura, assim, eu nunca li como se eu tivesse petrificada, com medo. Não, é para ler, eu vou ler. Eu aprendi a ler com 5 anos, 6 anos. E daí, depois da Manchete, como é que foi? Aí eu fiz Manchete Esportiva. Quando o Baruel e o outro voltaram de férias, aí a Manchete me contratou. Eu trabalhei na Manchete Esportiva como produtora, eu passava o TP, eu fazia produção, eu aprendi muito com o João Carlos Conte. Sim, inteligentíssimo. Conte maravilhoso, inteligentíssimo. E eu era meio nerdzinha, sabe? Mas ainda assim, eu não identificava, por exemplo, assédio, bullying, essas coisas, eu não identificava, eu era muito ingênua. O Fábio Panunzio. Sim, Fábio Panunzio trabalhava no Noite e Dia, que Renato Machado fazia, com Mauro Bastos. Sim. Aí ele me mandou, eu não sei o que, não sei se ele me convidava para sair ou o que ele fazia, que eu não respondi, ele me deu um diploma de virgindade. Hoje em dia, nossa. Isso seria considerado o quê? Um bullying? Total. Tá bom, sou virgem mesmo, tá bom. Sabe assim? Foi até melhor para você, sim. Eu não tinha essa... Então, a minha ingenuidade me protegeu, né? Enquanto eu andar distraída, sim. o acaso vai me proteger. Deus, obrigada. E depois da Manchete, como é que foi? Depois da Manchete. Manchete foi muito legal, eu fazia Manchete Esportiva uma vez. Falaram, você vai apresentar uma Manchete Esportiva. Oba, vou comprar uma blusa. A blusa essa metade aqui, ela era laranja, essa metade era preta, essa metade aqui era azul e essa metade era cor-de-rosa e a manga era preta. Eu achava aquela blusa linda. Era nos anos 80. Sim, cabelão. Era nos anos 80. Sim. Não, nessa época, quando eu entrei na Manchete, o Osmar falou para mim, olha, Mariana, se você quiser ir para o vídeo, a Alice Maria estava trabalhando na Manchete. Ele falou, o padrão Alice Maria de vídeo é cabelo curto. Eu falei, é? Não, eu posso cortar o cabelo. Ele, esse cabelão que você tem? Eu falei, cabelo. Cabelo, gente, cabelo cresce se eu quiser, né? Mas cabelo cresce. Aí eu cortei o cabelo bem curtinho e aí eu fui fazer o Manchete Esportiva já de cabelo curtinho. Mas eu passava o TP pro Oscar Ulisses. Sim. E o TP era uma esteira. Você tinha 2 maneiras de passar o TP. Ou na mão, com um joystick, ou no pé, com um pedal. E ele tinha uma marcha para ir para frente e uma ré. Para ir para frente, ele tinha 2 velocidades, eu acho. E para trás era uma só. Eu não sei o que eu fiz. Eu confundi o pedal, o joystick. Eu ficava meio no pé, meio na mão. E uma hora eu pus ré.
E aí o TP voltou. Então você imagine que naquela época era com uma lente assim que filmava o papel, e aí o papel passava com o texto, e aí virava espelhado e depois espelhado de novo para ir para o TP. Eu pus a mão assim na esteira, porque virou ré, aí eu, não, é para frente. Para ir para frente eu pus na velocidade máxima, começou a passar de uma vez só, eu punha a minha mão assim para catar o papel. Ao vivo? Então, no TP do Oscar, apareceu a minha mão assim, para tentar puxar o papel para trás, para voltar o texto que ele ainda não tinha ali. Meu Deus do céu. E ele não se enrolou, ele leu. Olha. Eu acho que até hoje ele tem pavor de me ouvir dizer que eu sou assistente de estúdio. E o Florestan Fernandes Júnior falava assim, mó medo, bicho, dessa mina aí no TP, mó medo, bicho. Essa menina aí que vai ficar no TP, mó medo, bicho. Que loucura. Mas e aí, como é que você cresceu? Como é que foi? Aí, na faculdade, aí eu tinha voltado já para a faculdade, eu dei um intervalo só de 1 ano, voltei para a faculdade no período noturno, continuei morando em São Paulo com essa minha amiga e fazia faculdade à noite e trabalhava de dia na Manchete. Eu, à noite, fazia faculdade e de vez em quando eu fazia um programa em francês, que também tinha francês, mas não era em francês, com o meu professor de fotografia, que era um programa de viagens na Gazeta. Então, antes de ir para a Manchete, eu tinha feito esse programa de viagens, que eu não me lembro o nome. Mas a vinheta era uma fita bem lavada de VHS mostrando Aruba e Curaçao. Meu Deus. Viagem para Aruba e Curaçao. Esse programa de turismo que passava na Gazeta tinha alguns entrevistados e um deles era um diretor da Credicar ou de uma outra empresa de cartão de crédito aqui no Brasil, que era um francês, chamado Jean Rosvadovski. Eu estava no estúdio, operadora de TP, de áudio, pondo microfone nos convidados. O programa era o programa de entrevistas do Salomão Schwartzman. Aí entra o convidado e eu. Monsieur Jean Rosvadovski, comment allez-vous? Vous vous rappelez de moi? E aí a gente começou a conversar em francês. Eu e o convidado do Salomão, ele... Como é que a operadora do TP conhece, a assistente de estúdio, conhece o meu entrevistado, né? O meu entrevistado, presidente da Mastercard, alguma coisa assim. Aí eu falei, é porque eu já o entrevistei. Aí o Salomão começou a prestar mais atenção em mim. Então, as pessoas prestavam atenção em mim porque eu fazia alguma coisa que chamava a atenção delas. Pô, também você tinha conteúdo, tinha forma, tudo. Isso. Pô, eu era uma nerdzinha sortuda. E aí? Aí, da TV Manchete, o Osmar foi para o SBT, eu continuei na Manchete, mas quando ia ter Olimpíada, ele montou uma equipe reduzida, mas tinha Janjão, tinha o Everton... tinha bastante gente boa. E a gente fazia todas as matérias de esporte para 2 jornais, o jornal da Lilian Vitfib, o jornal do Boris Casoy. E aí eu dei a ideia da gente fazer um boletim olímpico na madrugada, e ele falou, então faz aí. E aí, você apresentando... esse boletim eu apresentava e deu certo. Chegou a dar 7 pontos, aí o Silvio Santos quis saber o que... Silvio Santos era um querido, né? Mas eu nunca me encontrei com ele lá no SBT, porque eu fiquei exatamente 1 ano no SBT. Então, mas quando o programa deu certo, o que Quando o programa deu certo, deixa eu ver, Edson Mauro sim. Sim. Me indicou para o Luiz Glazer para fazer um teste para ir para a Globosat. Aí você deu... Aí eu fui para o Rio. Aí você deu um exemplo de audácia que inacreditável. Não, aí eu fui para o Rio, fiz o teste da Globosat, era Letícia Moana, a diretora da Globosat, Luiz Glazer, eu me lembro que o estúdio era no Meyer, era na Zona Norte. Aí eu me lembro que eu me senti super importante, porque eu pedi uma PTA, uma ponte aérea, para ir para o Rio fazer o negócio. Você me manda uma PTA que eu vou. Eles me mandaram uma PTA e fiquei me achando o máximo.
E aí, era muito bacana, porque era com dália, umas garrafas de refrigerante, PET, assim, eles viravam, a dália não tinha TP, então era um monte de cartolina passando o texto. Nessa dália, o texto era, o PFL, o presidente do PFL liderou a votação da bancada. E aí eu falei, liberou, e quando terminou o teste, eu falei, vocês trocaram a letra ali para ver se eu ia errar, né? Ele não liderou a votação, ele liberou, o PFL pode votar como quiser, Antônio Carlos Magalhães disse que pode votar como quiser. Aí ele ficou, de novo, ele ficou surpreso com aquela menina que tinha noção do que estava falando, não estava só lendo o texto, eu sabia do que eu estava falando, eu acompanhava a política. Eu assinava o Estadão e a Folha. Uau. Então, aí ele falou, não, você tem que vir para cá. Eu falei, não, mas estou no SBT. Não, então por que você veio fazer o teste? Porque você me convidou? Não, então fica aí que você vai falar com o Boni. Porque você não queria entrar num braço da Globo, queria entrar na Globo. Eu falei, mas por que eu vou entrar na TV a cabo de novo? Eu já trabalhei em TV a cabo, eu já tinha trabalhado no início da TV a cabo no Brasil. Eu já sabia o que era o decodificador, eu já sabia que ia demorar para virar, eu já tinha visto o ritmo. Eu já sabia que a programação era mais enxuta ou ela era enlatada. Tá ok, já sabia que tinha que falar com os satélites, mas eu não sabia se eu queria, eu não queria voltar. Você já estava na TV aberta? Já estou na TV aberta, por que eu vou voltar? Porque é um passo para a Globo. Eu falei, se o SBT também não for um passo para a Globo... Aí eu falei, tá bom, fica aí e fala com o Boni. Aí eu fiquei. No dia seguinte, eu fui e ainda obriguei o Glazer a ir comigo. Vem comigo, não só da minha mão. Se acontecer alguma coisa, não... Aquelas ideias, né, de, ai, meu Deus, vou falar com o diretor da Globo. O Boni é um gênio. E ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é generoso, ele é inteligente, ele é sensível. O Boni é um cara de televisão. E o simples fato de ter sido esse cara de televisão que olhou para mim e falou, vai dar certo? Ele falou, conserta seu dentinho, porque eu quebrei com... Eu sempre quebrava meu dente, ou com uma bolada, ou com alguma coisa, eu quebrava um pedacinho. E uma vez na piscina, eu bati o rosto no azulejo e eu quebrei mais uma lâmina. E aí um dia, num show na escola, eu pus a mão no bolso da calça e um amigo meu deu um empurrão e eu caí sem conseguir me proteger. Porque a mão estava no bolso. E eu fui de cara no chão. Então, eu quebrei nariz, malar e quebrei os 2 dentinhos da frente. Aí ele falou assim, você precisa consertar esse dentinho que está dando uma sombra. E era uma massinha, que põe uma massinha ali, põe uma luzinha azul, endurecia a massinha, mas ficava bem amarelado. Aí lá vai eu no dentista. Quem me apresentou o dentista foi o Edu, na Manchete. Lembra do Edu? Sim, lembro. Edu da Manchete me apresentou o dentista, Dr. Glácio. Aí ele fez o meu dentinho quebrado. Aí o Boni falou, nossa, ficou ótimo, pro vídeo tá perfeito. Aí eu fui pra Globo. Então, mas essa tua vivência na Globo, você passou 25 anos, você viu tudo? 25 anos. Na Globo... Você viu Olimpíada, viu Copa do Mundo? Não. Na Globo foi o seguinte, eu não fui pro esporte. Eu passava na Globo quando eles faziam pool, eu passava lá para entregar os gols que a gente tinha feito. Não, sim, mas eu queria perguntar se você viu uma Copa do Mundo, viu a Olimpíada e a Globo transmitindo, tendo às vezes exclusividade. A cobertura, sim. Qual que era o peso dessa coisa de o Brasil ganhar ou não ganhar para a Globo? Você estava lá interno. Para a Globo e para a audiência? Total. Então, como é que era o clima? Total. Qual a Copa mais marcante que você acompanhou lá dentro? A Copa mais marcante para mim, na verdade, eu não acompanhei dentro do trabalho. Foi a de 82. Aquela Copa foi a melhor para mim. Aquela Copa foi a Copa... do Falcão, aquela veia saltando quando ele fazia 2-2. E o Brasil perdendo. Aquela Copa, para mim... Foi a Copa mais vitoriosa de todas. Mesmo perdendo? Mesmo perdendo. Aí que tá, eu não ligo muito para o que os outros falam, entendeu? Não quero saber se disseram que perdeu. Para mim, o Brasil de 82 é que é o Brasil campeão. O time era perfeito, o técnico era perfeito,
Para mim, aquele é um time campeão. Claro, depois tem a Copa do Roberto Carlos chutando aquela bola. Eu queria uma Copa só vendo o Roberto Carlos chutar de falta do meio do campo, fazendo gol. Eu vi coisas maravilhosas. Mas a que mais me emocionou, a que mais mexeu comigo foi a de 82. Eu tinha 12, 13 anos. Não, eu entendo. Foi Agora, mas isso, eu quero saber do lado jornalístico. Como é que é uma empresa que tem o monopólio de uma Copa do Mundo, como é que é o clima Ela se lá beneficiava dentro? muito, a Globo se beneficiava muito de ter a exclusividade, até Sim. porque era numa época em que a exclusividade significava exclusividade mesmo. E a gente não tinha tanta TV a cabo, não tinha nenhum outro tipo de concorrência. Então, mas conta o clima, como que era lá dentro? Tipo, sei que você era do jornalismo, mas esse clima não pegava na emissora toda? Olha, pô, vamos transmitir tal jogo, vamos dar, sei lá, 40, 45 pontos, o Brasil tem que ganhar, aí o Brasil perdia. Como é que era isso? Olha, é muito legal porque tem, ao mesmo tempo, É muito engraçado isso. Tinha uma pequena rivalidade entre os locutores. Então, tinha o Galvão, Sim. aí tinha o Kleber, aí tinha o Oliveira. Então, assim, tinha o Luiz Roberto, Sim. depois numa época. E eu conhecia todo mundo porque eu também cheguei e fui fazendo as coisas, né? Então, Você é muito cara de pau, né, mulher? fui Sim. fazer carnaval. É verdade. Fiquei mais de 10 anos Sim, verdade. narrando o carnaval. Mas aí eu ia nos barracões, estudava, conhecia Sim, as é verdade. pessoas, então fazia direitinho aquele, né? Mas eu conhecia todo mundo. Criança Esperança, aí conhece o Legei, vai conhecendo. Bom, então eu conhecia Se eu não conhecia muito bem a ponto deles virem falar comigo ou desabafar, as mulheres deles eu conhecia. Então, as mulheres sempre contavam. Ai, agora, amanhã o jogo. A final é com o Galvão. Mas e aí, quando o jogo antes era melhor do que o da final? A final era ruim e esse clima de competição eu gostava. Eu estou sempre torcendo pro... Como é que chama quando é Prorrogação, pênalti? O quê? Não. Quando não é o favorito pro jogo. Pro azarão, pra Pro zebra. azarão, Aham. pra zebra, Eu tava sempre torcendo pra zebra, sempre torcendo assim pro, sei lá, no Campeonato Paulista eu torcia pra Bragantino, quando o Bragantino começou, sabe uma coisa assim, de Sim, torcer pro tá. menorzinho? Então eu gostava quando um jogo menor tinha mais audiência, ou um gol mais bonito, ou um placar mais alto, do que um super clássico que dava 0-0. Então, tinha essa disputa interna, era interessante de ver. Agora, era o que balizava os jornais, principalmente os jornais de rede. Eu sempre fiz jornal Sim. local e de rede. sim. Então, os jornais de rede tinham um bloco exclusivo. Comercialmente, era um faturamento absurdo, por causa da exclusividade, por causa dos patrocinadores querendo aparecer atrelados ao evento. Eu acho que, acima de tudo, era um bom negócio. E era muito divertido de assistir e de ver os colegas fazendo, mas eu fiquei bem afastada, né? Sim. Era legal, tinha muita gente que ficava triste porque não ia, que não era convocado, ou então o cara era tão bom no estúdio que não viajava porque tinha que ficar no estúdio. Mas isso acontece no jornalismo também. Às vezes você fica preso no estúdio e não tá ali onde a notícia está acontecendo. E Mariana, o que aconteceu com a Mariana, que era tão intuitiva e de repente passa pela Escola Globo? Qual que era o segredo? O que tinha a Globo de padrão? Era uma escola tão primorosa para jornalistas, principalmente de vídeo, que realmente todo mundo que passou por lá disse que saiu diferente. O Kleber já esteve aqui, enfim. O que você pode dizer? Olha, o padrão Globo, que era essa coisa da excelência... Que o Boni instalou. Que o Boni exigia e que foi ele quem instalou, acabou formando algumas gerações de jornalistas, mas não só pela forma, o conteúdo era importante. Então, assim, quem me ensinou muita coisa?
o Carlos Nascimento e o Carlos Tramontina, quando eu era repórter do Bom Dia São Paulo, do SPTV, eles eram os apresentadores, eles conversavam com a gente depois. Olha, o seu VT estava assim, podia ter feito desse jeito, podia ter feito... eles davam retorno. Então, eu tive pessoas mais velhas, muito generosas. A Isabela Assunção, a Graziela Azevedo, o Caco Barcelos, só de olhar, só de sentar perto do Caco Barcelos, você já se sente melhor jornalista. Eu tive esse privilégio, essa oportunidade, e eu aproveitei isso. O Carlos Dornelles, que eu amava. Então, assim, o Marcos Uchoa, e os textos do Uchoa? O Pedro Bial. Então, Bassan. eu tô sempre... O Pedrinho Bassan foi meu colega de faculdade. Olha que loucura. Ele é um ano mais novo que eu. Que legal. Quando eu tive o ano sabático, eu parei de estudar um ano. Quando eu voltei, eu peguei Bassan e César Tralli. Uau. À noite. Então, eu estudei com os dois, que são um ano mais velho, os dois são um ano mais novos que eu, e eu estudei com os dois. Mas se você tivesse que qualificar, o que a Globo te fez como jornalista, como apresentadora? Que molde é esse que você seguiu tão... eu não sei se eu segui. Nossa, você tipo um padrão absurdo. Mas eu acho que as duas coisas, sabia? Vai e volta. Porque, por exemplo, a Globo era muito engessada e eu acho que eu soltei um pouco. E eu consigo dar alguns exemplos. Na previsão do tempo do Jornal Nacional, a Rosângela Santos ou a Sandra Nemberg faziam assim. E eu punha a mão, eu abria os dedos, eu mostrava assim... Eu era mais E qual que é o segredo? A moça do tempo tem que decorar onde estariam as coisas? Que loucura que é essa? Não, Como que era isso? Como tudo que eu faço, eu me aprofundo um pouco mais e gosto de saber o que eu estou fazendo. Eu falava com o Magno, que era o meteorologista, para aprender algumas coisas de meteorologia. E atrás de mim tinha só um painel verde, mas eu tinha um monitor guia na frente, assim, da câmera, e eu conseguia ver no monitor ali, que era onde estava o TP também. O TP estava na câmera, o monitor estava perto, e eu conseguia ver. Eu falava, aqui, eu estava vendo onde eu estava. Aqui no sul, esse aqui é eu o segredo. conseguia... E eu sabia do que eu estava falando, Sim. sabia realmente. Mas eu fiquei pouco tempo na previsão do tempo. Primeiro, porque eu não queria fazer, porque eu ia sair da rua, eu gostava de fazer rua, eu queria fazer reportagem. Eu tentei adiar ao máximo a minha ida para o estúdio e para a bancada, porque a hora que eu entrasse eu sabia que eu não ia sair mais. E eu sabia que a rua era necessária para o trabalho de jornalismo. A reportagem é o fundamental. E aí, 6 meses... Acho que eu fiquei 6 meses na previsão do tempo. Eu tive um melanoma, um T3 no rosto. Era uma pinta linda, preta, preta, preta. E um dia o diretor falou para mim, você fez essa pinta com lápis? Eu falei, não, né? Não estou na festa junina. Ele falou, então vai procurar um dermato, porque pinta preta assim não pode. Eu, imagina, essa pinta maravilhosa. Eu e a Liz Taylor que temos. Aí ele vai para um dermatologista. Eu tenho um primo que é um super dermato. Ele trabalhava no setor de oncologia pediátrica do HC. Nossa. Falei, Eugênio, doutor Eugênio Pimentel. Eugênio, você pode ver minha pinta? Porque todo dermato que eu vou fala que tem que tirar. Ele vem aqui que... Eu falei, meu primo, né? Não vai passar o bisturi no meu rosto. Ele, tem que tirar. Eu vou tirar, vou dar 2 pontinhos. Ó, as margens, elas são bem nítidas, assim, elas não tão feias, assim, né? Então, vou tirar bem pequenininho. Tirou e mandou para a biópsia. Isso é muito importante, que quando você retira uma pinta, você mande para a biópsia, para saber o que era, não é só tirar e jogar fora. Uma semana depois ele me liga, margens comprometidas. Eu falei, o que é isso? Margens comprometidas. Margem, o que é isso? Volta que a gente tem que ampliar. Eu falei, pô, ampliar na bochecha? Aí eu pensei, que bom que eu estudei, né? Porque agora lá se foi o rostinho bonito, vou ficar com um buraco no rosto. Mas não ficou buraco. Eu tomei, acho que 8 ou 9 pontos. Ele fez um pontinho de plástica. E aí entrou a Maria Cândida, que gostava, que queria fazer. Eu fiquei feliz da vida. E falei, não, quero ser repórter.
Bom, e, Mariana, você fala mesmo de tudo, também que você tem formação, tem personalidade, tem uma visão até diferenciada como jornalista, que é uma das mais importantes jornalistas do país. Quando você disse numa entrevista que há uma grande injustiça, por exemplo, que aqui no Brasil os grandes jornalistas, os apresentadores, homens, podem envelhecer e mulher não. Como é que é isso? Era isso? Ou mudou? Como é que você... Acho que mudou. Acho que mudou. Mas, de novo, nesse clubinho do Bolinha, quando uma mulher se destaca, ela tem 10 vezes mais talento e garra do que o homem que está em destaque. Por exemplo, uma Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, sim. Ana, entendeu? Que lindo uma Hebe Camargo. Sim. Que lindo ver mulheres que envelhecem ou que engordam ou que mudam de geração na frente do vídeo. Porque o padrão era, por exemplo, quando eu estava no Bom Dia Brasil, o Renato Machado, que já era um senhor, sim. E a Leilani Neubert, mais nova, ou até a Renata Vasconcelos, bem mais nova. E é o mesmo caso acho que no Jornal Nacional nem tanto agora, não tem tanta diferença, mas já foi o William Bonner com a Patrícia Poeta, depois o William Bonner com a Renata. O Bonner está envelhecendo muito bem, sim. Mas os homens, eles têm mais permissão para o cabelo branco, para os óculos. Então, eu uso lentes de contato, mas quando a lente está... Eu fico muito tempo com ela, ou quando eu me canso demais no dia seguinte eu estou de óculos. Eu não posso, como profissional, eu não endosso essa visão de que a estética ou a imagem é mais importante do que o conteúdo. Como eu não endosso, as pessoas também não fazem essa leitura. Se eu me preocupasse demais com o cabelo, com a unha, com o corpo, com a maquiagem, aí eu acho que as pessoas cobrariam mais isso de mim. Então, eu acho que uma parte disso também tem a ver com as mulheres se posicionarem, se colocarem e dizerem, é isso mesmo. Então, a Leda Nagli era uma mulher madura no jornal Hoje, mas passou um tempo, tiram a Leda Nagli. Eu amava assistir o Jornal Hoje com a Leda Nagli. Então, você vê que as mulheres na televisão, até a minha geração, é 45 máximo na frente do vídeo. E agora está mudando. Eu espero que mude, que seja uma mudança que venha para ficar, porque as mulheres mais velhas falam com o público que hoje é o telespectador da televisão. Não tem nenhum jovenzinho de 20 anos que chega em casa, liga a TV para assistir TV exclusivamente. Então, o público da TV vai ser um público mais velho. Então, a gente vai conseguir se ver, se enxergar muito mais. E, Mariana, você também se mostrou sensacional. Não só eu, muita gente assistia o seu programa na Rede TV como uma excelente entrevistadora. Seu jeito simpático, mas você perguntava o que tinha que perguntar para político, jogador, artista. Para mim, você fez a melhor entrevista com o Carille quando o Corinthians foi campeão. Você tirou tudo, eu aproveitei aquilo muito, foi excelente. Que legal. Então, mas... E é isso, e esse seu lado da entrevistadora? Olha, eu sempre quis fazer, eu gostava muito do programa da Oprah, e eu sempre quis fazer alguma coisa naquele formato. Eu gostaria de falar mais com o público, ou de falar sobre temas relevantes. E quando eu fui para a Rede TV, eu saí da Globo News. Fazia um jornal também ótimo. Maravilhoso, Jornal das 10, uma delícia de fazer. Eu saí da Globo News, voltei para São Paulo. Em São Paulo fui para a Rede TV para fazer um talk show. A Rede TV me convidou para conversar, o Franz Vassec, vem aqui, vem almoçar. Eu falei, vou lá almoçar, né? Porque eu sou gentil, eu aceito os convites. Ainda bem. Né? Fui lá almoçar, terminou o jantar. Ele, você gostaria de fazer? Não, obrigado, não, obrigada. E um talk show, opa! Aí sim, aí eu falei, nossa, um programa que eu faça? A pauta, a reportagem, os textos, tudo? Posso? Pode. Posso fazer tudo? Pode. Aí aquele programa eu gostava muito. E ele acabou por causa da pandemia, porque dava para ter continuado. Ike Batista, todos os presidentes eu entrevistei, os ministros, entrevistava governadores. E assim,
Para fazer uma entrevista, só para ficar fazendo pergunta que todo mundo faz, eu não via sentido Sim. naquilo. Eu tinha que aproveitar que eu estava num lugar que eu tinha carta branca e eu ia usar essa carta branca. Então, peguei na mão do Bolsonaro e falei, o que você escreveu aqui? Tem cola na sua mão. Sério? E ele tinha cola, estava escrito família, pátria, amor, Sim. sabe assim? Ele, isso aqui... Então, consegui fazer a pergunta para Dilma ou para o Fernando Henrique Cardoso, consegui fazer as perguntas que as pessoas queriam fazer, porque eu sou educada, eu sou gentil, mas não tem motivo para não fazer. Eles estão preparados para responder. É isso que eu digo, as pessoas quando aceitam uma entrevista, elas estão preparadas para responder. Você pode fazer a pergunta, é só você não ser agressivo, estúpido ou querer... Constranger. Eu nunca quis aparecer mais do que o entrevistado. É ele que é. Brilha aí, fala o que quiser. Eu vou fazer a pergunta. A resposta ele pode... Vou no máximo retrucar uma vez carinhosamente. Mas tem um monte de gente que falou coisas com as quais eu não concordo e eu ouvi. Isso que você quer dizer, tá bom. E da minha vontade de dizer, não sei. Mas a entrevista é dessa pessoa, deixa essa pessoa se mostrar. Pô, incrível. E, Mariana, essa tua relação também com a morte, coisa mais absurda. Desde pequena, assim, então não me convide para mergulhar com você, não me dê carona. Conte, por favor, as 2 vezes que você teve uma sensação absurda. Eu acho que o dom da vida, essa bênção, esse dom de estar vivo, é um presente tão grandioso que a gente tem que aproveitar. Eu acho que a gente veio ao mundo para ser feliz, para amar muito e para ser muito feliz. E para vivenciar, experimentar tudo o que a gente acha que faz bem para nós ou para os outros também. E eu, fazendo mergulho, me animei na apneia. A apneia é o mergulho quando você prende a respiração. Me animei na apneia, desci 5, acho que eu passei de 5. E aí, quando falta oxigenação no cérebro, você não entra em pânico, você entra em narcose. Eu lembro só que eu pensava, Penélope vai morrer. Sério? Eu lembro que eu pensava, vou morrer. Para que lado está a superfície? Eu não sabia nem para que lado era a superfície. Gente. Aí eu lembrei que as bolhas sobem. Eu estava nem enxergando as bolhas. Eu falei, bom, vou ficar quieta, meu corpo vai boiar. Só que boiando, eu cheguei apagada na superfície, mas os meninos me pegaram pelo cabelo, eu ainda tinha cabelo na época, eu estava mergulhando de trança, me puxaram pela trança. Quando eles me jogaram no barco, aí volta de uma vez. Mas aí nunca mais mergulhei sozinha, tá vendo? Foi um aprendizado. Aí, você dirigindo. Mas você já assistiu um filme chamado O Piano? Já. Sabe quando a corda enrosca no pé dela e ela vai? É essa a sensação. Câmera lenta. Câmera lenta, é essa a sensação. Penélope vai morrer. De carro, eu aprendi outra coisa, que no nosso sistema, no sistema nervoso, a gente tem o vago e o simpático. Uhum. Foi isso que o neuro me explicou, porque eu falei para ele, por que é que tudo ficou em câmera lentíssima, sem som? Ele falou, porque você recebeu uma descarga tão grande de adrenalina ou de alguma outra química que afetou meu cérebro, que ou eu ouvia ou eu enxergava. Mas conta o que aconteceu com o carro. Eu fui pegar dinheiro na bolsa para pagar o pedágio e o carro saiu com a roda na grama. Quando eu puxei sem controle. Parecia aqueles videogames de shopping, que você não consegue fazer o carro ficar na pista. Aí quando eu fui tentar voltar para a faixa da esquerda onde eu estava, fui para a grama de novo. Quando eu puxei, já puxei virando, capotei várias vezes, em plena rodovia dos Bandeirantes. Nossa. Na praça de pedágio. Aí eu pensei, meu Deus, que bom que meu filho não está comigo. Minha mãe ainda é jovem, vai conseguir criar o neto. Segunda coisa que eu pensei, meu Deus, eu não quero matar ninguém. Não me deixa atingir um carro cheio de gente. Eu morrer? Tudo bem, mas não quero matar ninguém. Aí
E isso de olho aberto. Mas como é que você conseguia pensar com essa loucura? Porque demorou uma eternidade de olho aberto. A hora que eu fechei o olho foi pá, pá, pá. Aí não levou nada, aí tinha o barulho. Aí eu abri o olho assim. Falei, tô viva. Tô virada. Pensei que eu ia virar de cabeça para baixo, não, estava virada normal. Só estava virada com o carro na contramão. Já logo parou um carro da Polícia Militar. Já saiu um policial, um tenente, que tinha o casaco mais grosso do mundo e eu estava tremendo, mas era um tremor que eu nunca tinha visto, aí ele me botou aquele casaco. Aí você entende o amor à primeira vista pelo cara que te salva, né? Nossa, eu fiquei acho que uma semana apaixonada pelo tenente que salvou a minha vida e eu não lembro o nome dele, não lembro nada, só lembro que ele pôs o casaco em mim. Eu pensei, meu Deus, que pessoa maravilhosa tá pondo o casaco em mim. Mas ele me salvou, tirou de dentro do carro, eu não tinha nada, estava de cinto de segurança. Mas eu vi o vidro do carro quebrar milímetro por milímetro. Tic, 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 tic. Foi fazendo um desenhinho e eu pensando, nossa, não quero matar ninguém. Mas que conclusão você chegou? Chegou que não era a sua hora? Eu cheguei à conclusão curiosidade? de que eu precisava parar de dirigir com a bolsa no colo, pegando dinheiro para o seu... Entendeu? Não dá para perder a atenção ao volante. Eu nunca mais... até hoje, eu não falo ao celular, eu deixo a minha bolsa no banco de trás. Eu quero pegar alguma coisa na bolsa. Paro o carro, desço. Uma vez um carro desses de concessionária de autoestrada me deu uma bronca porque eu parei meu carro no acostamento e ele foi ver o que era. Eu vou pegar um negócio aqui na bolsa. Ele, precisa parar o carro? Eu preciso, sim, senhor. Parei o carro, desci, Perfeito. Fui no banco de trás pegar minha bolsa, que já tinha caído no chão. Porque qualquer desatenção, um carro é uma máquina. E é uma máquina que pode matar. Não só tirar a sua vida, tirar a vida de alguém. Eu não aguentaria viver comigo mesma se eu soubesse que eu tinha sido responsável pela morte de alguém. Isso seria horrível. Então... E, Mariana, aqui, ó, já estão impressionando aqui. Para acabar, né? Calma, mas temos 3 perguntas que tem que fazer. Você não explicou essa sua fixação pela morte que você tinha desde pequena. Que loucura é essa? Eu tenho tanta certeza na vida depois da morte, mas eu tenho tanta certeza assim que existe Deus, eu tenho tanta certeza de que existe um céu, um paraíso, pode chamar do que você quiser, mas eu tenho tanta certeza dessa vida após a morte, que às vezes eu acho que aqui, assim, já deu, já deu, posso ir. E eu tenho essa sensação desde pequena. Assim, nossa, a morte deve ser muito legal, de achar que um outro plano é bacana. E uma vez eu estava entrevistando o Oscar, e o Oscar estava falando do problema de saúde que ele teve, do medo da morte. Eu, medo do que, Oscar? E eu? Maior curiosidade. Ele, não, vai você então. E eu e o Oscar. A gente fez uns arremessos no estúdio, foi super legal o programa. E eu falei para ele, Oscar, quando a gente for, a gente vai se encontrar lá só para dizer para você, tá vendo? Eu não te disse que a morte não é o fim? Bom, tomara que esteja certa. Né? Bom, agora, uma pergunta que você nunca respondeu, que infelizmente tem que fazer, que todo mundo pergunta, e eu tive a sorte de conhecê-lo. Como é que se casa com um padre? Bom, 20 anos atrás a gente se conheceu e ele me disse que estava assistindo televisão e viu pelo jornal, ou por algum comentário que eu fiz, que eu tinha um coração muito bonito. Eu agradeci e falei, olha, até eu sei que é verdade, mas você nem me conhece, como pode? Mas peraí, fala do Gabriel, fala direito. Temos tempo. Tá bom. Fala. Gabriel Chalita e Dalcides estudaram no seminário juntos lá em Lorena ou em Pindamonhangaba, numa cidade do Vale do Paraíba. O Gabriel não concluiu, mas o Dal continuou e se formou padre. Mas eles continuaram amigos e os dois tinham programa na TV Canção Nova. Era o começo da TV a cabo, mas a minha antena da DirecTV não estava funcionando e eu não poderia assistir o programa naquele dia. Mas o Gabriel me ligou e o Dalcides falou para ele, é a Mariana Godoy? Quero falar uma coisa para ela. Então eu não sabia quem ele era. E ele disse, você tem um coração muito bonito. E eu falei, mas padre,
tudo bem, pode até ser verdade, até acho que tenho mesmo, me esforço para tal, os 10 mandamentos, procuro cumprir, ser uma pessoa melhor, mas como é que o senhor sabe vendo pela televisão? Não acredita em tudo que o senhor vê, porque, né? Não é bem assim, quem vê cara não vê coração. Ele, não, você é diferenciada. Nós ficamos muito amigos e o pessoal que trabalhava comigo, eu levava para ajudar a fazer a iluminação, ou o cenário, ou dar dicas para o pessoal que fazia o programa deles, porque era uma TV católica bem... não era feita com profissionais de televisão, era feita com voluntários ali da comunidade deles, né? Então, eu ensinava teto. Nossa, também tem muito teto. E os caras olhavam para o teto. Eu, não, é a distância da cabeça da pessoa até o fim do quadro da imagem. A gente ficou muito, muito amigo. A gente tinha muitas coisas em comum. Até um dia em que a gente estava no América e eu falei, prova isso. Ele, não posso comer da sua colher. Eu, pode comer da minha colher, mas né, eu não tenho... sapinho. Qual é o problema de comer da minha... Não, alguém pode ver. Eu falei, eu não faço nada que seja escondido ou... Que coisa que... Pega uma outra colher, então, aquilo... Aí eu pensei, nossa, mas por que ele não pode ser visto como uma mulher? Não entendi. Daí ele falou, não, podem pensar que a gente tem alguma coisa. Daí eu fui olhar para ele para pensar, mas não tem nada, né? Daí eu olhei e falei, Bateu. Agora... Falei, moço, agora que você mencionou, agora a gente tem um problema. E aí a gente, ele principalmente, passou por um período de discernimento muito sério, muito intenso, sofrido. Isso tem mais de 20 anos, mas a reflexão que ele fez foi muito Deixar ou não de ser padre. Porque era uma missão e até então ele tinha cumprido ao pé da letra, com todos os votos. O de pobreza, o de obediência e o de castidade. E aí ele falou assim, não, eu preciso viajar. Foi viajar, foi fazer o que ele tinha que fazer na Itália, acho que na França, e parou em Portugal, era o último destino. Aí em Portugal ele conta isso muito melhor que eu, mas ele diz que pediu um sinal para Jesus, um sinal, porque ainda não tinha passado, ele passou 4 meses fora e não tinha passado. 4 meses sem falar comigo, eu sem falar com ele, e eu disse, vai e não faça nada por mim. Eu também não queria uma responsabilidade dessas. Sim. E ele escreveu um diário, e ele, quando ele pediu esse sinal, ele entrou num shopping, na praça de alimentação de um shopping lá em Lisboa, e ligaram a televisão e eu apareci falando, boa tarde. Foi o dia em que nasceu a Elisa, a filha da Sandra Nemberg, e eu fui substituí-la no Jornal Hoje, que passava na Globo Internacional. Então ele pediu o sinal e eu falei, boa tarde. Aí ele me ligou, leu o diário para mim, a gente ficou acho que 2 horas, quase 3 horas ao telefone. Ele leu esse diário, o diário era lindo, um texto escrito sobre os sentimentos, as emoções, um texto lindo, eu não consigo reproduzir nem ele. E eu falei, traz esse diário para mim. Ele, joguei no Tejo. E pula, vai buscar, pula. Então, nossa história de amor está lá, guardada no fundo do Tejo, abençoada pelo Fernando Pessoa. E por Jesus. Uau, que incrível. É um Pássaros Feridos que deu certo, né? Que deu certo. Agora, a penúltima. Quando seu pai ficou doente, pegou aquele remédio que deixava ele letárgico e jogou fora, falou, vamos sair do sítio, vamos viver. Você consegue, pelo menos para mim, me deu a impressão que chegou a mensagem para você, tem que aproveitar a vida. Você acha que isso ficou no seu subconsciente? Ficou. Meu pai era uma pessoa muito especial. Meu pai educou a gente de uma maneira... Meu pai educou a gente para o mundo, para música, boa música, para bons livros, boas referências. Eu tive muita sorte de nascer numa família com hábito de leitura.
e de ter tido acesso e de também ter vivido em cidades que valorizam isso. Jundiaí tem uma boa educação, Amparo é uma cidade muito tradicional no estado de São Paulo. Eu sou descendente de vários fazendeiros da época do café. Então, seu bisavô, avô tem o nome... Bisavô, tataravô, se for procurar, então, até a mulher do Martim Afonso de Souza chega à árvore genealógica. Tem, então, assim, tem nome de avenida? Tem, avenida, escola, rua, olha. praça, tem. O Coronel Camilo Pires Pimentel, por exemplo, que é uma rua lá em Itatiba, ele era pai da minha avó. Mas assim... Formação incrível. Formação de educação, sim, valorização da educação como cultura familiar. A biblioteca do meu avô foi toda doada depois para a biblioteca de Amparo, mas é isso. A gente sempre leu muito, sempre teve muita música, muita poesia, sempre teve muita liberdade, sempre teve muito esporte, mas meu pai costumava dizer que a liberdade de um homem, o homem podia estar preso, podia estar acorrentado, podia estar dentro de uma cela. A liberdade de uma pessoa estava dentro da cabeça. O homem tinha que ser livre. E livre do quê? Então, a liberdade é você se libertar da ignorância, se libertar do preconceito, se libertar de coisas que te prendem ou que te impedem. E esse conceito... me acompanha sempre. Eu acho que eu sou uma pessoa livre. Eu faço muitas coisas que eu não gosto, que eu não quero, mas eu nunca fiz nada que eu não deva fazer, que eu não sinta que eu possa fazer. Eu nunca me agredi. Eu sempre me preservei e sempre procurei fazer o melhor para mim e para os outros. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho certeza disso, de que a gente está aqui para amar, de que o bem sempre vence, de que o amor é a única resposta para tudo, de que a verdade liberta. Eu acredito em tudo isso. Perfeito. E agora a última, né? Rapidinho, dividido em duas partes, que vai me matar. Mas como é que você visualiza? Eu sei que você não planeja muito a sua vida, as coisas foram acontecendo, mas o que você visualiza no teu futuro? O que você quer? E que legado você quer deixar como jornalista, como apresentadora, como pessoa? Olha, eu fiz algumas coisas como jornalista que eu gosto de ver hoje na televisão. Por exemplo, colocar a rede social no ar. Ou pegar um tweet, ou que não chama nem mais Twitter hoje, né? É X. Pegar um post e botar no ar. Usar as redes sociais como uma maneira de participação num programa ao vivo. Tudo isso eu fiz. E eu fico super feliz de ver outras pessoas fazendo. Mas acho que marca pessoal, talvez a espontaneidade e a falta de medo de parecer ignorante. Até porque mesmo quando eu sei qual é a resposta, eu não faço uma pergunta sabida ou que já dá a resposta. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu faço uma pergunta como alguém que não sabe. Ou como alguém que vai obter uma resposta que vai ser capaz de ensinar aquilo que se propõe a ser compreendido. Então, eu não me importo de parecer isso ou aquilo. O que interessa, o que vale é a mensagem, é o conteúdo e é o que o entrevistado tem para falar, é o que o tema tem para ensinar, é o que a gente pode crescer com isso. Essa valorização do que é importante, menos ego, sabe? E mais qualidade de produto, mais qualidade da entrega. Se algum jornalista no futuro achar que isso é importante, que eu colaborei de alguma maneira, eu vou ficar muito, muito, muito orgulhosa. Pessoalmente orgulhosa disso. Mas você pode ter certeza disso. Foi uma honra entrevistar uma das grandes jornalistas do Brasil. Muito obrigado, Mariana. Nem te contei de quando eu briguei com o Armando Marques em campo. Então, rápido, vai. Antes que o diretor me mate. Vou contar, o diretor não mata. Eu em campo, do Palmeiras, Armando Marques era o comentarista, eu de um lado, Eli Coimbra do outro. Eli Coimbra me fazendo atender um telefonema no orelhão, porque o Silvio Luiz falava que tinha a linguiça de Bragança.
Era um bullying em cima de mim. E eu, meninona lá atrás do gol, substituindo alguém que eu não me lembro quem, que não pôde ir, e eu desci para o gramado. Fui fazer meu primeiro jogo. Chega a bola ali na grande área, pequena área, e eu de olho, o cara se joga. Aí o juiz não apita e o Armando Marques, da cabine, foi pênalti. E eu, não foi pênalti. Ele, foi pênalti. Eu, não foi pênalti, eu tô aqui atrás do gol, eu vi, ele se jogou. Eu tenho uma posição muito melhor do que a sua aí da cabine. Eu tô dizendo que não foi pênalti. E o Oscar Ulisses tava narrando o jogo. Eu tava vendo o Oscar se recuando, assim, na cadeira. Porque o Oscar é super educado. Sim. E eu era aquela menina. Como assim vai discutir com um comentarista? Ele, foi pênalti? Eu, não foi. Não foi, porque eu tô aqui, eu tô vendo e eu vi ao vivo e não foi. Ele se jogou e o juiz tá certo. E o juiz tá errado, e o juiz tá certo. O juiz tá errado. Eu falei, errado tava você que teve que dar o título pra portuguesa porque você errou na contagem dos pênaltis. A hora que eu falei isso, silêncio! Aí ele falou, a Mariana tá certa, eu tinha que voltar pro Mobral e aprender a contar de novo. Eu errei mesmo na contagem dos pênaltis. Tá bom, Mariana, vou respeitar a sua opinião, mas foi pênalti. Eu, não foi. Meu Deus do céu. Mariana, você vai voltar aqui um dia, viu? Muito obrigadão. Obrigado de verdade. Eu acho que eu não tinha noção do perigo, isso sim.